Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Tudo pronto para mais um capítulo desta obra tão bonita que se chama O Espírito de Verdade. Nesta obra nós temos a psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Vieira, em capítulos alternados com espíritos diversos se comunicando através desses médiuns. E nós já iniciamos essa obra, estamos pincelando alguns capítulos, não faremos o volume completo, apenas estamos retirando alguns capítulos que achamos assim que são bastante interessantes para trazermos para vocês, para que vocês possam conhecer também uma obra nova, diferente e sempre muito instrutiva. Então você pode acompanhar nos programas anteriores alguns capítulos que já foram feitos. E hoje entraremos em mais um capítulo, no capítulo número 18. Fique conosco, adquira o seu livro, porque é um livro muito bonito, para que você possa seguir conosco nos próximos programas, ok? Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa sensação de alegria que nós temos sempre quando fazemos o nosso programa se deve não apenas à presença da Solange, à presença dessa tela tão bonita aqui atrás de nós, que é obra da Solange Salwan, pintora, mas também das obras espíritas que nós levamos a você e da sua presença. Você que está conosco também é um agente do bem. E quando você conhece essas obras, mesmo que nós não estejamos lendo todos os diversos capítulos deste livro, você vai ver quanta riqueza está espalhada em vários âmbitos. Você vai ter no Espírito da Verdade, que é o nome do livro, a expressão dessa realidade, dessa verdade que liberta, como Jesus mesmo havia falado. E às vezes é uma mensagem geral para todos os seres humanos, às vezes é um tema especial para alguns grupos que estão passando por situações peculiares, mas sempre será um chamamento, um aconselhamento no bem. Única maneira de nós somarmos coisas positivas naquilo que parece ser a estrutura da nossa personalidade, às vezes meio viciada em modos de agir, de pensar. Nós só seremos diferentes se colocarmos coisas boas e novas em nosso potencial de assimilação e de pensamento. Quando você coloca algo melhor, você tem uma outra maneira de interpretar as coisas. Então, você deve procurar sempre ter um papel, uma caneta. Se você tiver o livro com você, ainda é melhor, porque você pode fazer anotações até mesmo no próprio texto do livro. E com isso você vai enriquecendo o seu conhecimento. Nós já fizemos uma meia dúzia de capítulos, né, deste livro, e vamos hoje, como a Solange falou, para o capítulo 18. Isso. Vamos lá? Vamos lembrar que, como eu disse anteriormente, cada capítulo ele vem de um determinado espírito. Então nós já fizemos capítulos que foram feitos pelo espírito Emmanuel, outros por Hilário Silva, outros pelo espírito André Luiz, e hoje nós teremos como mensageiro, não é, desse capítulo, o Militão Pacheco, que nos traz aí a sua notícia. Então, o capítulo 18, que se chama O Espiritismo Pergunta, vamos lembrar também que quando esse livro foi escrito, existe uma correlação entre essas mensagens do plano espiritual com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se vocês puderem observar logo no primeiro slide, vocês vão ver slide 18, o Espiritismo Pergunta, ele é referente ao capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. E quando a gente busca no Evangelho, como vocês veem aí, capítulo 1º, o capítulo 1º ele se refere a... Deixa eu pegar aqui para a gente comentar, que é o capítulo que eu não vim destruir a lei, aquele capítulo 1º do Evangelho. E no item 9, ele vai falar da Era Nova. Então, se vocês quiserem, deem uma lida no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item, e depois vocês vão observar o que foi comentado pela espiritualidade. Meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Vamos esperar um pouquinho só, Solange, antes de passarmos adiante no texto?
Porque você vê, né? O capítulo 18 leva esse título, O Espiritismo Pergunta. Quer dizer, se o Espiritismo pergunta, ele está fazendo uma pergunta para alguém. E uma vez que nós estamos lendo o texto, o leitor seria o destinatário dessa pergunta. E, como você vê logo de início, ele já faz uma ponderação, chamando o leitor de meu irmão, ou seja, é para você mesmo, né? Você, meu irmão, você que está lendo, e no caso nós todos que estamos lendo juntos, você não se permita impressionar, ficar assim surpreso, apenas com essas alterações que transtornam, que transformam, que impulsionam de uma forma convulsiva as frentes de trabalho e de descobrimentos na Terra. Não pense que é só aí que surgem estas coisas. Não se deixe impressionar pela tecnologia que hoje te fornece tantas facilidades, pela velocidade das informações que conectam todas as partes do mundo, quase que instantaneamente, pela viagem a outros orbes através de máquinas avançadas, pelos todos os processos de tratamentos químicos, tratamentos terapêuticos ou de enfermidades variadas que têm beneficiado as pessoas. Não se preocupe, não se deixe impressionar com a casca. Essa é a primeira exaltação que o espírito Militão Pacheco quer realçar. É verdade que estas coisas são boas, é verdade que tudo isso transforma a humanidade. Você imagina, Kardec tem um sonho, Solange, que ele descreve na Revista Espírita, e ele tem este sonho, e ele coloca este sonho como um dos poucos exemplos dele com sonhos premonitórios. É um sonho em que ele vê um grupo de homens que está em um beco, diante de um muro, e ele vê escrito em letras de fogo neste muro alguma coisa mais ou menos assim. A borracha em volta da roda faz a velocidade conquistar não sei quantas léguas em quantas horas. Ou seja, colocar a borracha em torno da roda faz a velocidade da carroça andar mais intensamente. E aí desaparece. Ele tem este sonho. Imagina quantas léguas em uma hora. Ele está falando em 1850, 60, alguma coisa. Não havia ainda a invenção do pneu, daquela parte de goma em volta da madeira ou do ferro das rodas das carroças ou das carruagens. Uma vez colocando isto, imagina como ela anda mais rápido. Agora você imagina o que era a velocidade de uma carroça no tempo de Kardec? Quer dizer, era nada. Imagina agora você dizer que existem trens, que existem veículos que andam a 200 km por hora, 300 km por hora, sem falar nos aviões. Ou seja, aquilo que para Kardec, 160 anos atrás, era um fenômeno, quando a tecnologia ainda estava engatinhando do nada, agora é uma coisa assim totalmente avassaladora, totalmente surpreendente. Nós estamos falando para câmeras com microfones que podem ser assistidos e ouvidos no mundo todo, no momento em que está sendo transmitida. Imagina, Kardec foi fazer uma gira, uma viagem de divulgação doutrinária na França e ele precisou falar ao público usando a sua única voz, o seu recurso único, que era a garganta. Para isso ele subiu num banquinho e teve que se dirigir aos que estavam ao redor, porque havia muita gente, mais de 200 pessoas. E ele teve que entoar o seu discurso com a sua garganta apenas. Não havia um megafone, um alto-falante, não havia nada. Hoje você vê que vastidão de avanços. E, no entanto, Militão Pacheco nos está dizendo, não se impressione com isto. Vamos ver de novo na tela o texto. Vamos lá. Meu irmão,
Não se impressione, não se permita impressionar com as alterações que hoje convulsionam todas as frentes de trabalho e de descobrimentos na Terra. Porque geralmente, não é, Solange? As pessoas costumam se impressionar com essas grandezas e acham que esta tecnologia ou este avanço é o máximo, não é? É isso que importa. E nós vamos ver que a primeira exortação do Militão Pacheco é para você, olha, é bom, é interessante, é útil, mas não se preocupe em ficar apenas enaltecendo isso. Vamos à continuação do texto, vamos lá. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Bem, aqui é outra frase, pode deixar na tela, que é importante nós meditarmos. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Nós vemos que muito daquilo que nós somos espiritualmente falando, vamos dizer, o nosso corpo espiritual, não é? A maneira que nós pensamos, que nós agimos, a forma com a qual nós vibramos, tudo isso vai refletir no nosso corpo físico. E de uma certa forma, quando nós estamos em algum desequilíbrio no nosso corpo espiritual, isso vai se refletir também no nosso corpo físico. Então, Solange, veja só, o que está acontecendo no nosso corpo de carne demonstra como está o nosso perispírito, o nosso corpo vibratório. É a enfermidade, o desajuste químico, quando não produzidos por excessos, não é? Da nossa ingestão inadequada, vai demonstrar que nosso perispírito também está numa situação semelhante. E é importante pensar que se o perispírito estiver bem, mas nós usarmos o corpo de forma equivocada, as alterações nocivas que nós produzirmos no corpo vão repercutir sobre o espírito, sobre o perispírito e podem adulterá-lo também. Então você vê, como o povo costuma dizer, né? É uma via de mão dupla. O perispírito atua sobre a carne e também a carne pode influenciar o perispírito. Veja só como já é, na primeira frase desse outro parágrafo, um momento de pensarmos sobre. Agora ele vai continuar, vamos ver o texto. Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes no bojo do Espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda de milênios. Vamos ver. Você já viveu, tanto quanto nós, os espíritos que estamos falando para você também, incontáveis vidas. E todos nós trazemos no conjunto, no íntimo do Espírito, essas conquistas alcançadas em longo percurso de experiências ao longo dos milênios. Algumas pessoas falam assim, eu não consigo guardar nada do que eu leio. Minha memória é muito ruim. Ou então vão dizer, eu não consigo, não vou bem em matemática, eu não consigo raciocinar direito. Ou eu não sei como é que essas pessoas tocam um instrumento, porque as mãos vão fazendo coisas diferentes. Eu não dou para esse negócio. Por que aquela outra pessoa tem facilidade na memória, tem facilidade no instrumento, tem facilidade em outras áreas? Porque ela já trabalhou isto em outras existências. Enquanto que aqueles que não trabalharam ainda não conseguem com a mesma destreza, porém estão sendo chamados a agora trabalharem. Porque nada cai do céu. Aquele que é um excelente instrumentista teve que estudar, ele também não sabia. E ele então se preparou. Uma pessoa que tem inclinação para a medicina, gosta muito de ver como como é o funcionamento do organismo, se interessa por curar as pessoas, já vem com isto, já também treinado de outras vidas. Algumas pessoas têm facilidade para idiomas estrangeiros. Por quê? Porque carregam em si essas línguas já vividas em outras vidas, quando foram aquelas pessoas que moravam nesses países. Tudo está acumulado no nosso reservatório, que é o que ele está dizendo. Então, se você tem alguma facilidade, saiba que esta facilidade não foi concedida gratuitamente. Se você tem alguma deficiência,
Saiba que essa deficiência é um indicador que você pode usar sua vontade para diminuí-la através do esforço. Então, agora ele vai começar a dar vários exemplos, não é, Solange? Isso. Antes da gente entrar, só observando que ele diz aqui que esse percurso de experiências, ele vem no decorrer dos milênios. Quer dizer, não foram 50 vidas, 100 vidas, 200 vidas, são milênios em que nós estamos indo e vindo, indo e vindo. São muitas vidas. Então, nós temos toda essa bagagem arquivada em nós. Olha o que eles vão dizer agora. Tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Isso já é um alerta muito positivo. Nós estamos, nesse período, vivendo na Terra, um momento de transição. A Terra está deixando de ser um mundo de prova e expiação, indo em direção ao mundo de regeneração. Todos os espíritos que estamos encarnados aqui agora não somos novatos. Não somos espíritos que estamos aqui com a capacidade intelectual, com o potencial de aprendizado, com a capacidade de ler, escrever, de falar. Nós já somos espíritos que vivemos etapas prévias que nos prepararam para estarmos agora neste período. Não somos então alunos de primeira viagem, marinheiros que estamos chegando agora no navio. Somos já espíritos trabalhados pelo milênio das existências. E aqui ele está falando, a tua mente já esteve em contato com diversos outros grupos culturais, você já viveu em muitos países, você já esteve em muitas culturas, e isso tudo está acumulado no seu psiquismo de espírito. O que mais, Solange? Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Olha que bonito isso, essa quantidade de experiências que os espíritos nos revelam, que nós já estivemos, né, utilizando diversas roupagens, vamos dizer assim, não é? Nós já participamos de grupos de aristocracia, de mando, de poder, da mesma forma que nós também já participamos de grupos reencarnados através daqueles que vieram para servir, para testar a sua subserviência, para serem mais humildes e simples. E tudo isso, não é? Nossa figura, como eles dizem aí no final, já integrou todos esses quadros em todos os locais do globo. Isso é muito bonito e interessante. E mais do que só bonito, Solange, é uma revelação que dá a cada um de vocês, a cada um de nós, a convicção de que há uma bagagem que todos possuímos. Não importa se estamos neste momento vivendo numa condição de subalternidade econômica, social ou numa condição de grandeza. Todas as nossas existências estão como um conjunto, como um grande baú, onde existem roupas de todos os tipos, existem instrumentos de todas as latitudes, existem resquícios de nossas vidas em todos estes lugares. Ou seja, você é um conjunto, é como se fosse um museu. Só que o museu, Solange, a gente fala de museu de coisa velha, né? Coisa bolorenta. Tem gente que é um museu nesse sentido. Nesse sentido, algumas pessoas parecem que estão vivendo nesta terra só de coisas do passado. Mas no sentido que eu estou aqui adotando a palavra museu, quer dizer o quê? Uma cornucópia, uma reunião de valores, de princípios, de conhecimentos, de aprendizado, como ele diz aqui, enciclopédicos. Essa palavra enciclopédia, ela tinha na sua origem a ideia de conseguir reunir em um único conjunto, no caso de obras escritas, todo o saber que existia naquele tempo. Nós conhecemos aqueles que estão na Terra um pouco mais de tempo. Nós tivemos um período em que os vendedores de enciclopédia visitavam as famílias
Então, havia os que vendiam a enciclopédia Barça, Trópico, e várias outras, Larousse, várias outras publicações que vinham em fascículos, todas elas trazendo informações, porque não havia computador, não havia isto reunido em um único lugar. Então, eram informações preciosíssimas. Quando você tinha que fazer algum trabalho, você ia lá no índice e procurava aquele tema, aí você ia no volume tal da enciclopédia, e aí você ia lá e lia o que... Você tinha acesso à enciclopédia, é justamente uma maneira de congregar todos os assuntos em um conjunto um conjunto acessível de obras, no caso deste tempo, obras escritas. O que Militão está dizendo é que nós todos temos como uma visão enciclopédica de tudo que nós já vivemos em nós. Então você é a Barça, é o Trópico, é a Larousse, é a Enciclopédia Britânica, você tem tudo em você, em tudo aquilo que você já foi, em tudo aquilo que você já fez. Você pode falar assim, mas é que eu sou muito simples, eu não entendo nada, eu não sei fazer a conta, eu não consigo escrever direito. Nesta vida, isso não quer dizer que você nunca escreveu. Isso não quer dizer que você nunca teve capacidade para aprendizagem. Você já teve. Você está agora passando por uma situação naquele baú da simplicidade, onde esta vida te permitirá viver experiências que estavam talvez te faltando. Porque sabe o que acontece? Geralmente, quando nós fomos indivíduos importantes, cheios de dinheiro, de poder e de mando, nós abusamos disto. Nós geralmente não gostamos de estudar, porque é mais fácil mandar, é mais fácil pagar para alguém fazer do que você ir aprender. Então o que acontece? Muitas vezes perdemos a encarnação na facilidade, não porque necessariamente tenhamos sido maus. Às vezes fomos, mas não por causa disso. Mas porque quando tudo é fácil, você não se preocupa em ir você mesmo em busca. Você manda alguém, você paga alguém para fazer e você desfruta. Então, aquilo que era importante para você fazer e era fácil porque você tinha recurso, você não fez. Você não contratou professores para te ensinar, você não se esforçou para se tornar melhor culturalmente, aí você morre. Morre como um rico analfabeto, um rico mal formado. Então, o que acontece é que em uma outra vida, às vezes você precisa passar por uma situação de dificuldade, para que pela dificuldade você se esforce e possa conquistar conhecimento, possa conquistar aquilo que lhe faltou na outra existência. Por isso que, apesar da pessoa estar numa condição simples, socialmente falando, ela pode melhorar, porque ela já teve o contato com culturas, ela já viveu em ambientes melhores, ela já esteve em contato com inteligências célebres. E agora chegou a sua vez. Vai se esforçar. Então, essa enciclopédia está em nós. Mas ele continua aqui, no texto, fazendo outras comparações, não é, Solange? É isso mesmo. Vamos lá. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. O que ele está querendo dizer nesse parágrafo? Que nós já modelamos corpos, já participamos de diversas raças, não é? De diversos grupos reencarnados. Olha como que eles falam bonito. Olha como que eles falam chique, os espíritos. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos. O que ele quer dizer com isso? Você já engravidou gente em todo lugar, você já deu à luz em todas as raças, de todas as nações da Terra, você já foi índio, você já nasceu negro, você já foi italiano, você já foi amarelo, você já foi australiano, você já foi chinês, você já foi russo, você já fez parte de todos estes grupos, não apenas como visitante, mas como membro desta família. Suas energias genésicas, as energias que geram a vida física e as energias afetivas já criaram corpos para a habitação de outros espíritos em todas as raças. Então você que às vezes não gosta de uma determinada raça, de uma determinada etnia, que você tem preconceito sobre gente que tem o cabelo ruim, ou que tem o olho puxado, ou que é branco demais, saiba que você já esteve lá.
Você também já passou por isto. E quando você entende isto, você começa a entender que você faz parte de uma grande família, uma família humana, que não tem diferença em relação àquilo que está pelo lado de fora. Apesar de serem diferentes os corpos, nós podemos transitar, ora numa encarnação aqui, ora numa encarnação lá. E sabe qual que é muitas vezes a punição para o espírito preconceituoso? Na próxima vida nascer justamente naquele núcleo que ele antes não aceitava, que ele antes combatia. Agora ele vai nascer lá para ver como que é. Entendeu? Então veja só que como eles falam de maneira assim requintada, literária, algo que é tão fácil de a gente compreender e que dá muito resultado nos nossos comportamentos se nós compreendermos de verdade a sua abrangência. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Então aqui falando sobre as questões afetivas, nós já nos envolvemos de diversas formas, não é? E não apenas as paixões, mas as paixões do sentimento, mas as paixões chamadas carnais também. Nós já participamos de muitas diversões e a nossa voz também já falou positivamente, já falamos do bem, mas também já fomos instrumentos do mal através da nossa fala, dos nossos idiomas, da maneira como a gente se colocava. Aí, Solange, veja só que interessante. Teus sentidos já foram arrebatados ao turvelinho de todas as diversões. Eu queria tanto usar agora minhas férias para eu soltar franga, eu poder ir no carnaval, eu poder mergulhar nas orgias. Você já fez isso. Nós todos já passamos por isso. A diversão já foi experimentada em todos os seus diversos âmbitos. Nossos espíritos já estiveram chafurdando no lodo carnal, nos equívocos morais, nos excessos da sexualidade, nas diversões do jogo, nos vícios de todas as naturezas, nos vícios químicos, nos vícios morais, na ambição de ganhar facilmente sem precisar trabalhar, nas jogatinas, no furto, na enganação, naquelas rodinhas de fazer a ilusão chegar a ludibriar aquilo que as pessoas nas apostas, nas rodas de apostas, né? Nós já passamos por todos os tipos de diversão. Puxa vida, ainda vou querer viver de novo nesse negócio. É alguma coisa que ele está falando. Chega um momento em que você já experimentou todas estas coisas. E é por isso que nós estamos vivendo agora, no período da transição, este selecionar. O que nós vamos querer? Mas não é só isso, ele está continuando a dizer aqui. Vocês já viram, o seu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões? Você já teve raiva, já teve ódio, já teve gana de esganar ou matar alguém, já teve paixão, já sofreu de paixonite aguda, de dor de cotovelo, já traiu, já ludibriou uma outra pessoa para poder roubar-lhe o afeto e tê-lo para você, já comercializou sexualmente, já comprou pessoas, já se tornou pai e mãe por amor ao seu companheiro ou companheira, já criou seus filhos, já amou seus filhos, você já deu a vida por aqueles que você tinha essa ligação afetiva profunda, você já enterrou muitos entes queridos, tudo isso você já viveu, seu coração já experimentou. Mas ele continua explicando, não é, Solange? Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente dos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele
em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Bem, com tudo isso, Militão Pacheco está nos preparando. Você já fez tudo. Você já abusou de todas as formas. Você já viveu felicidades e tragédias. Você já nasceu e morreu em corpos perecíveis inúmeras e incontáveis vezes. Como ele fala aqui, a sua pele já se vestiu de todas as cores, ao sabor do sol de todas as latitudes. Teus olhos já viram grandezas no belo e no feio, na tragédia, no crime, na santidade, tudo isso. Todos nós somos espíritos que temos neste grande baú, neste museu ambulante que nós somos, um conjunto inesgotável de experiências. E aí, depois de ele ter feito todo este apanhado, fazendo cada um de nós meditar a respeito de cada uma destas frases, para pensarmos como nós estamos agindo, às vezes com um funcionário que não tem a capacidade que nós temos, às vezes com um parente que está passando por dores morais muito piores, às vezes com um outro indivíduo que tem suas escolhas diferentes das nossas. Como nós estamos agindo com essas pessoas, como se nós fôssemos os donos da verdade e eles estivessem errados, uma vez que tudo isto agora está compondo o mosaico de quem nós somos. Por quê? Porque um dia nós já fomos como aquele funcionário, um dia já fizemos coisas piores do que ele, um dia já passamos por situações iguais às desse nosso parente que está se equivocando, ou tivemos opiniões até muito piores do que aquelas que nós não concordamos. Um dia já fizemos isso tudo. Então agora, vamos ver o que Militão nos faz pensar, Solange. Vamos lá. Mesmo. Eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Aí que está a pergunta do Espiritismo. Depois de você já ter feito tudo, já ter passado por tudo, já ter estado de um lado, do outro, no meio, em cima, embaixo, escuta, você não acha que já não é tempo de renovar? Renovar. Você não acha que essa renovação é justamente o que dá sentido à vida humana? Porque se você continuar sempre a mesma coisa, que valor você vai ter como indivíduo? Como você vai poder olhar para cima e sair na direção da elevação de si mesmo? Se tudo que nós vimos até aqui, como ele citou, nos coloca na horizontalidade da vivência humana, nas experiências materiais, nas profissões variadas, nas relações afetivas, nos anseios de concretização de sonhos, todos eles geralmente aqui na matéria, não é mesmo? Por falar nisso, Solange, eu me recordei de quando todo mundo é criança, a gente sempre escuta dos adultos aquela pergunta fatídica: o que você quer ser quando crescer? Ou seja, para que você vai dar? Para que você vai se inclinar? Que profissão você quer ter? O que você vai ser quando crescer? Mas nós nunca escutamos de nenhum adulto a pergunta que seria muito mais coerente e mais lógica: o que você vai ser quando o seu corpo morrer? O que você vai ser? O que você quer ser quando você já não tiver mais esse corpo? Nunca ninguém te pergunta isso, nunca ninguém nos pergunta isto. Por quê? Porque o corpo vai morrer, mas o espírito continua a viver. Então, o que vai acontecer com o espírito depois que o corpo perecer, de algumas décadas adiante, é mais importante do que o que ele tenha feito com o corpo no período breve que ele esteve aqui. Então, se você está entendendo o que ele está querendo dizer, ele pergunta: já não é hora de você renovar? De parar de andar somente nessa horizontalidade, seja como chefe de família, como chefe de empresa, como membro de um partido político, como realizador de ideais materiais para construir bens que você não vai ter como levar, de sucessos que não vão durar para sempre? Será que não é hora de renovar? É o que ele está perguntando. Sem renovação, o que vale a vida humana? O
que vai valer a sua vida se você não for algo diferente do que ao longo desses milênios nós temos sido? Vamos lá. Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida, ligada à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Você não precisaria renascer, você poderia ficar preso naquele cadáver que vai apodrecer, se você fosse só para fazer a mesma coisa que você já fez. Você não precisaria perder aquele corpo e depois tomar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. Bastaria continuar como você estava. Então, para que essa finalidade? Se fosse para continuar repetindo as mesmas coisas bobas, feias, ou levianas, ou mesmo neutras, ou mesmo materialmente falando produtivas que a gente tenha feito somente na esfera da matéria, para que então a gente precisaria de um novo corpo? Bastaria ficar naquele ambiente podre onde o último corpo está lá no jardim de cadáveres esperando a decomposição, não precisaria de um novo. E aí? O que ele vem falar para nós? Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha, trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Militão Pacheco. Aqui ele dá a invertida na mente das pessoas que estão lendo. Você vive novamente na carne, para quê? Para burilar o teu espírito. Não é para de novo ser cancioneiro, não é para de novo ser bailarino, não é para de novo ser bancário, não é para de novo ser dentista, não é para de novo ser amante ou ser traído, não é para de novo ser garanhão ou ser fêmea, não é para de novo fazer as mesmas coisas. Você vem para burilar o teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. E para que você possa estar neste caminho, você deve fazer o quê? Amar e trabalhar. Trabalhar e servir. Por quê? Porque é só através desses caminhos que você já não será mais o mesmo. Você será dentista, mas será um outro dentista. Você será um bailarino e será um outro tipo de bailarino. Você terá condições de entender o afeto, mesmo quando o afeto possa nos encaminhar para tendências que não sejam as melhores, e ao mesmo tempo você saberá resistir por respeitar as opções alheias, sem desejar destruir as famílias. Você trabalhará e canalizará todo o seu empenho, não mais para satisfação exclusiva, mas você levará os benefícios para mais e mais criaturas. Agora ele faz essa reflexão final. Prestem atenção. Perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância. Quer dizer, constantemente a gente foge, constantemente a gente não faz, constantemente a gente dá uma desculpa, constantemente a gente se justifica por que não foi, por que não fez, por que não ajudou. Constantemente. As pessoas falam assim, eu queria tanto ter dinheiro para ajudar os pobres. Daí ela tem dinheiro. Aí ela vai fazer a conta e vê quanto que ela gastou na jogatina, quanto que ela gastou no vício do cigarro, quanto que ela jogou fora no cinema, no lanche, e ela vai ver que ela está sempre reclamando que não tem dinheiro. A gente é constante no quê? Na inconstância. O bem que a gente diz que quer fazer, a gente nunca se define, se determina a fazer. Você quer ajudar o próximo? Você quer então? Então por que você não faz o seguinte? Do que você recebe todo mês, retira 0,5%, 5% daquilo que você ganha e guarda. Guarda aquilo lá. Vai viver com o restante. Vai viver com o restante. Eu me lembro, Solange, que quando eu comecei a trabalhar como estagiário, eu ganhava uma coisa parecida com o que hoje é um salário mínimo. Todo mês eu ganhava. Então, eu ainda não tinha uma família, não tinha uma casa para cuidar, eu morava com meus pais e eu disse para mim mesmo, eu vou viver cada mês com metade do que eu ganho.
Então eu usava metade do que eu ganho para meus gastos pessoais, para combustível do carro, para ajudar alguma coisa que eu precisasse comprar. A outra metade eu guardava. Eu tirava do salário que eu ganhava e guardava. E fui fazendo isso durante um ano. A metade eu guardava, a outra metade eu usava. Quando terminou um ano, sabe o que aconteceu? Eu comprei um terreno à vista, com o dinheiro que eu havia guardado de um salário mínimo pela metade, meio salário mínimo. Eu comprei um imóvel. Não era um imóvel central, não era um imóvel luxuoso, não é? Era um terreno, mas era um imóvel. Então você imagina, quando você se define, quando você se determina, você pode ajudar os outros, mesmo que você não vá salvar a terra na miséria, mas você se põe. Então você é constante naquilo que você quer, mas ele está dizendo, perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância. Temos sido constantes na inconstância. E temos sido fiéis ao quê? À traição, à infidelidade. Temos sido aqueles que certamente vamos fazer alguma coisa que vai fraudar o ideal. Nós temos sido fiéis a esse comportamento infiel, inconstante, não verdadeiro, medíocre. Portanto, é importante que nós pensemos, enquanto quisermos continuar vivendo no mundo como o mundo está, nós estaremos fazendo as coisas deste jeito. Por quê? Porque estamos esquecidos de que tudo se transforma. Tudo vai mudando. A roda da carroça agora já não é mais a roda da carroça, o pneu já não é mais o pneu, a estrada já não é mais aquela estrada de barro ou de pedra, agora já está tudo diferente. Tudo se transforma. Tudo. Com exceção de uma coisa. Com exceção da necessidade de transformar. Porque essa necessidade de transformar está no livro dos Espíritos, se chama Lei do Progresso. Nós todos seremos obrigados a progredir, a transformação é fundamental. A lei de progresso está acima de todas as leis, inclusive da lei de liberdade. Tudo se transforma, com exceção da necessidade de se transformar. Esta necessidade de se transformar é a única coisa que não se transforma, porque ela é uma lei. É a lei do progresso. Você vai ter que ir adiante, mesmo que você não goste. Os Espíritos dizem, nós progrediremos pela nossa vontade, contra a nossa vontade e apesar da nossa vontade. Nós iremos sempre ser empurrados pela força das coisas para sermos diferentes. E é por isso que ele está dizendo, defina-se, não adie mais, porque quanto mais a gente adiar este processo, mais estaremos sofrendo no mundo de prova e expiação. Porque aí a gente ainda prolonga os nossos compromissos, a gente acaba, ao invés da gente se transformar e ir para frente, a gente ainda se enrosca mais, comete mais erros e ganha mais ainda compromissos com isso tudo. Se você não para de beber, que é o mais importante para a sua saúde, você só muda de bebida. Eu parei de tomar cerveja, agora eu tomo vinho. Eu parei de tomar vinho, agora eu tomo vodka. Parei de tomar vodka, agora eu tomo pinga. Quer dizer, você continua o mesmo bêbado. Agora eu não tomo mais pinga, pinga de pobre, agora eu tomo uísque. E daí o seu fígado vai sofrer do mesmo jeito, se não sofrer mais. Essa renovação é, pare de ser pinguço, pare de ser viciado, pare de usar o que te faz doente. Seja melhor. Suba. A direção é para cima, não é para os lados. E é isso que nós temos que nos lembrar, porque essa é uma coisa que não vai mudar nunca. Nós sempre vamos ser chamados a nos transformar para melhor. É isso mesmo, uma bela mensagem de Militão Pacheco. Acompanhem, adquira seu livro, venha assistir novamente outros programas, não é? Porque nós estaremos dando continuidade a essa obra. Tem tantos espíritos falando e trazendo mensagens boas, fazendo com que a gente pense um pouco a respeito de tudo que estamos vivenciando e dos porquês de estarmos aqui na Terra, não é? Por isso que o Espiritismo Pergunta é o capítulo de hoje. É pergunta muito interessante e importante para cada um de nós. Amanhã esteja conosco no Espiritismo Sem Mistério. Eu e a Solange vamos
estar lá na TV Mundo Maior, ou aqui na TV Mundo Maior, não é? Falando sobre o sono e os sonhos, às 16 horas. Avise seus amigos, fale para eles, porque também vamos encontrar muito ensinamento que o mundo espiritual nos dá sobre nós mesmos, naquilo que estamos falando sobre o sono e os sonhos. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau.